Chips são definitivamente a parte mais saudável de uma comunidade em desenhos. Né? Quer dizer, nem sempre. Pra falar a verdade, boa parte das brigas dentro de fandoms são discutindo a qualidade de um certo casal. Mas agora, por baixo disso, tem um tópico que eu raramente vejo as pessoas discutindo sobre. Porque, por algum motivo que eu não faço ideia, alguns produtores pareciam amar o tópico de colocar algum personagem claramente mais novo tendo um interesse romântico por alguém mais velho. Felizmente, existem casos que isso ainda é feito com respeito, como no primeiro item da nossa lista. E a ideia original desse vídeo não é minha, então os créditos totais ao criador. Dipper e Wendy, Gravity Falls. Gravity Falls é definitivamente uma das obras que estão no meu coração por todo o mistério e o medo que os melhores episódios do show tinham, mas uma parte bem subestimada da série pra mim acabam sendo os chips. Claro, de um lado nós tínhamos a chatice que era a Mabel sendo insuportável quase todo episódio com um novo relacionamento, mas agora do outro lado, o Dipper teve o que pra mim foi um dos melhores casais das animações que nunca de fato aconteceram, e um chip em que Alex Hirsch conseguiu usar com sabedoria para desenvolver o seu personagem. Esse chip seria com a Wendy. Logo no início da série, nós somos apresentados a isso. Aqui o Dipper encontra a Wendy, uma garota 3 anos mais velha que ele, mas que tinha muitos interesses próximos ao que o garoto gostava, o que não seria um problema quando, sei lá, a diferença é de 20 para 23 anos, mas com certeza era um problema quando a diferença era de 12 para 15 anos. De qualquer forma, o Dipper sempre tentava impressionar a Wendy. Nesse momento, ela também estava namorando o Rob, e eu acho engraçado como esse mano realmente tinha medo de perder a namorada para um garoto de 12 anos, tipo, o quão inseguro você tem que ser para realmente pensar isso. Mas o que eu acho interessante é que Gravity Falls usa do Dipper e a Wendy bem, muito bem pra falar a verdade. Obviamente, o casal não é feito para ser oficializado ou coisa do tipo. No lugar, Gravity Falls trata um tema muito comum entre adolescentes e pré-adolescentes, porque algo que acontece frequentemente nessa idade é você sentir atração por alguém mais velho, muitas vezes por enxergar essas pessoas como pessoas mais maduras. Quando o Dipper vê a Wendy, então, ele não queria nem saber, ele só queria ir atrás dela porque sabia que era como se fosse uma versão dos seus interesses, só que mais madura. A Wendy, por sua vez, obviamente viu o Dipper estando interessado nela, mas ela nunca realmente teve a oportunidade de falar sobre o assunto, até um certo episódio em que os dois conversam e se acertam, resolvendo a situação de um jeito bem maduro pra falar a verdade, com a Wendy dizendo pro Dipper que aquilo era normal, mas que ela não conseguia ver ele do mesmo jeito, até pela diferença de idade, já que se o Dipper via a Wendy como uma pessoa mais madura, a Wendy claramente viu o Dipper como alguém mais imaturo. No fim, ambos continuam como amigos e seguem a sua vida, o que é algo muito bom pro que eles tinham que lidar. Tem até uma cena na segunda temporada em que o Dipper volta no tempo e lá ele encontra o Wendy com 9 anos que elogia ele, chamando ele de bonitinho. E o Dipper estranha muito isso, que é um paralelo bem legal. Mas agora, se Gravity Falls trata esse assunto muito bem, digamos que alguns desenhos começariam a falhar nesse aspecto em alguns episódios isolados. Bob Esponja e Pérola. Bob Esponja. Cara, esse aqui é difícil de dizer exatamente. Até o final de vídeo nós ainda veremos diferenças de idade que parecem criminosas, mas nesse caso nós não conseguimos saber com precisão a idade dos personagens. A Pérola a gente sabe, na verdade. Ela é descrita pelo show como uma adolescente de 16 anos. Frequentemente pela série ela é vista fazendo atividades escolares ou de formatura, como seria o caso desse episódio. O Bob Esponja, do outro lado, nunca teve sua idade oficial revelada, apesar de ser bem provável que ele tenha algo entre 20 e 30 anos. De qualquer forma, diferente do caso anterior, Bob Esponja e Pérola nunca foram exatamente estabelecidos pelo desenho. Mesmo assim, isso não torna o desenho menos estranho por deixar algumas cenas deles passarem no show com o tempo. A principal delas aconteceria no episódio O Acompanhante. Aqui a Pérola está muito triste por não ter um parceiro para ir no baile do colégio, e por causa disso Bob Esponja é escolhido para fazer o favor para o seu siriguejo acompanhar a sua filha. O que é estranho, mas a gente deixa passar, porque quando o baile começa, o Bob parece realmente tratar isso como um encontro. A gente até pode dizer que era por pressão do seu siriguejo, mas é de fato estranho que os produtores decidiram escrever um episódio assim nessa época. Mas fiquem tranquilos porque as coisas piorariam, já que depois dos dois dançarem no final do episódio, nós temos uma cena pra lá de polêmica. I knew it would be a total disaster all along. But as far as disasters go, that was really fun. Aha! Keep away from my precious little flower. You almost stepped on it. Pensar que uma cena dos dois de mãos dadas sugerindo algo pior passou é algo complicado. Ainda assim, apesar de ser algo bem errado, acho que vale mencionar que eles definitivamente não são um casal canônico e que isso aconteceu em 1996, o que obviamente não aconteceria nos dias de hoje, né? Clyde e Lori.
The Law House. Meus amigos, essa é literalmente a pior representação que eu já vi de uma pessoa mais nova estando apaixonada por alguém mais velho, e a maneira como o desenho lidou com isso talvez seja a pior dessa lista. Clyde é um garoto de 11 anos, eu repito, 11 anos, que desde o início da série é estabelecido que ele tem um crush pela irmã mais velha do Link, a Lori, de pasmem 17 anos, tendo algumas cenas que eu pessoalmente acho bem controversas, sangrando no nariz toda vez que ele vê a Lori. Tipo, não tem nenhum outro jeito menos exagerado de representar o crush de um personagem assim. De qualquer forma, na maior parte dos momentos, eles usavam de cenas assim por comédia, e até de certo modo conseguiram fazer isso, exceto quando até mesmo nessas cenas eles conseguiam transformar em algo estranho. Lori's toots. It's like music to my ears. Ah, sim, com certeza é muito interessante mostrar uma pessoa mais nova apreciando o peido da outra. De qualquer forma, todo esse relacionamento entre os dois viria a piorar muito, porque apesar de na maior parte do tempo o show tenta tratar isso de forma decente, tem momentos que ele só tá com dane-se e decide fazer a Lori usar o Clyde para fazer inveja no seu namorado o abraçando. Mas calmem, porque o verdadeiro checkmate das coisas absurdas aconteceria no episódio Mudar de Coração. Aqui a Lori começa muito bem, chamando a atenção do Clyde por agir esquisito e sangrar nos seus sapatos, falando para ele resolver isso de algum jeito. Com isso, o show decide colocar a Lenny para ajudar o Clyde a esquecer a Lori, mas no processo os dois juntos acabam realmente passando um tempo de qualidade. De qualquer forma, a Lori comemora isso no início e realmente fica feliz, mas com o tempo ela começa a lembrar das coisas boas que ele fez no passado e admirar elas. Com licença, garota, um menor de idade de 11 anos passou temporadas e temporadas inteiras enchendo seu saco, e quando você finalmente tem paz, você sente falta da atenção que ele te dava? O pior é que o Clyde está normal nesse momento do episódio, mas de um jeito absurdamente esquisito e absurdo, a Lori é quem começa a ir atrás do Clyde, usando as coisas que ele deu a ela em condições péssimas. Tem até o momento que as irmãs da Lori a confrontam pelo que ele estava fazendo com o garoto, inclusive com a Lola perguntando se ela gostava do Clyde agora. No fim do episódio, nós ainda temos o grande checkmate com a Lori se desculpando por nunca apreciar as coisas boas que ele fazia antes, o que é algo justo de certo modo, mas no contexto desse episódio isso soa muito errado. Felizmente, a partir daqui, a dinâmica dos dois personagens acabaria, o que era o objetivo principal desse episódio: Star e Marco. Star vs Força do Mal. Esse desenho me persegue. E diferente dos outros casos dessa lista, e até diferente de tudo que o desenho tenta a partir da metade da terceira temporada que parece ser ruim de propósito, dessa vez a polêmica causada aconteceu por um vacilo gigantesco dos produtores que por algum motivo nunca se preocuparam em corrigir. Pra você que não acompanha o desenho, deve estar estranhando, porque olha pra esses dois, eles com certeza estão na mesma faixa de idade, não? Bem, mais ou menos. Em Star vs Força do Mal, ambos os personagens têm 15 anos durante a série, mas em um determinado episódio nós temos uma escolha um tanto quanto problemática, porque em Running with Scissors, o Marco quer ir atrás de uma tesoura interdimensional, e para isso ele precisa passar por uma série de treinamentos para conseguir a tal tesoura. Esses treinamentos duram literalmente 15 anos e o Marco vira um homem barbado bombado, mas o plot é que apesar de terem se passado todos esses anos na dimensão, na vida real foram cerca de 8 minutos, e como a Star ficou na Terra, ela não envelheceu junto, ou seja, apesar do corpo do Marco ficar preso em alguém de 15 anos, o mental dele é de certo modo de um homem que viveu 30 anos de sua vida. E podia ser só isso, mas alguns momentos depois, Star vs Força do Mal pareceu insistir em trazer cenas problemáticas desses dois, porque em um episódio, a crew do desenho dá margem pra isso, quando a Star Core fica toda apaixonada pelo Marco de 30 anos em sua versão adulta. Vale mencionar que a Star tinha namorado nesse momento da série, e apesar do Marco não flertar com a Star diretamente, é estranho que essa cena exista por tanto tempo. E pra não dizer que foi só isso, muitos episódios depois, no final da série, nós temos uma cena em que a Star e o Marco estão cuidando da mariposa, mas por algum motivo todos os personagens decidem fazer piada com esse ser bebê da Star e do Marco. E eu não sei vocês, mas eu acho no mínimo de mau gosto fazer uma piada com uma gravidez de uma adolescente de 15 anos. De qualquer forma, o desenho ser problemático ou não por o Marco namorar a Star é um tema um tanto quanto discutido, porque eu não sei se é pela imaturidade de todos os personagens da série, mas no fim o Marco não parece agir com a maturidade de alguém de 30 anos durante o desenho, ele realmente parece ter 15. Então, será que o Marco namorar a Star é ok e só precisava ser melhor explicado todo esse lance da Neverzone? Comentem abaixo pra entender a opinião de vocês. Chegou a hora de olharmos no que pra mim é o chip mais estranho dessa lista e que de alguma forma ainda foi oficializado.
Ah, e eu só tô parando o vídeo para dizer que caso você esteja gostando do meu conteúdo, deixa o like aqui embaixo. E se você realmente gostou, se inscreva no canal. Eu tô toda hora trazendo conteúdo de desenhos e eu tenho certeza que se você está gostando desse vídeo, você vai gostar dos próximos. E se você realmente curtiu isso, entra no meu servidor do Discord. Lá você vai encontrar pessoas que também adoram desenhos e isso vai ser incrível. No mais, continue com o vídeo. Ferb e Vanessa, Phineas e Ferb. Ok, esse aqui é estranho. Assim como em muitos casos dessa lista, desde cedo a pessoa mais nova foi mostrada sentindo alguma atração pela pessoa mais velha. Mas sabe, é o Ferb, a pessoa conhecida por nunca falar nesse desenho praticamente. Mesmo assim, a cena dos dois são de certo modo interessante, porque o desenho sabe o quão errado uma pessoa de 10 anos ficar com alguém de 16, então ele nunca coloca realmente a Vanessa dando qualquer margem de sentimentos pelo Ferb. Quer dizer, essa tem uma cena que ela dá um beijo nele, mas diferente de Hello House, esse beijo parece muito mais um agradecimento na amizade do que qualquer outra coisa. Seguindo, o desenho continuaria a promover o crush do Ferb na Vanessa. Tem até uma cena em um episódio pra lá de aleatório que o Phineas pergunta se tudo que aconteceu entre eles estava bem, porque eles estavam numa cidade romântica. A parada desse chip é que, como vimos nessa lista, é ok você demonstrar alguém mais novo sentindo algo por alguém mais velho, desde que isso seja pro amadurecimento de um dos personagens. Agora, o que causaria polêmica é que, do mais absoluto nada, Phineas e Ferb decidiu fazer um episódio que se passa 10 anos depois na série, com o Ferb tendo algo entre 19 e 20 anos e a Vanessa 26. Por quase todo o episódio, Ferb não aparece, mas no fim, nós temos uma cena reveladora onde descobrimos que depois de todo esse tempo, os dois ficaram juntos em Phineas e Ferb, e agora com essa idade, o Ferb namora a Vanessa. É muito estranho parar pra pensar que a diferença de idade entre os dois é 6 anos e que tudo isso começou quando Ferb tinha 10, mas ele guardou isso até fazer 20. A gente não sabe exatamente quando o relacionamento começou, mas é estranho que ele aconteça. A minha opinião sobre esse assunto é que essa cena parece ter sido completamente desnecessária, tipo, sequer era um episódio focado no Ferb, ele aparece assim do nada. Então, se há chance de evitar um problema, mesmo que seja entre dois personagens adultos, então é melhor evitar essa polêmica. Mas bem, esse foi um vídeo. É estranho que mesmo já tendo passado um tempo, os desenhos continuam trazendo chips com diferenças de idade, não? Bem, essa lista também poderia ter outros personagens que eu decidi não citar no vídeo porque soaria repetitivo, como o Finn, Jujubee em Hora de Aventura, mas se vocês querem uma parte 2 desse assunto, quem sabe? No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo, tchau!